bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarice e esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu não tô na minha cozinha, não vai ser receita, mas eu queria muito fazer um vídeo de final de ano. Essa é uma época que a gente fica mais reflexiva, introspectiva, pensando nas coisas que deram certo, que não deram, planos que a gente conseguiu concretizar, projetos no ano que passou, o que a gente pode melhorar no ano seguinte. Então eu queria muito fazer um vídeo com lições que eu aprendi ao longo não só desse ano, mas ao longo de toda a minha vida, mas que esse ano algumas coisas ficaram mais concretas, digamos assim, até por conta do Cozinha Sem Chefe, esse novo projeto que eu comecei. E algumas dicas podem parecer até um pouco clichês, que todo mundo fala, mas eu acho que elas sim têm um fundo de verdade para todo mundo e cada um vive de uma forma diferente, então eu vou tentar falar de cada uma delas, trazendo um pouco da minha experiência, alguns exemplos pessoais, profissionais. Todas elas servem para qualquer âmbito da vida, pessoal, profissional, na relação amorosa, relações de amizade. Então são coisas que eu queria compartilhar com vocês. Queria trazer esse vídeo também como forma de agradecer vocês que são meus seguidores aqui no YouTube, no Instagram, por darem suporte ao projeto e também para a gente se conhecer um pouco mais. Então vamos lá para a primeira lição que eu aprendi. Comece com o que você tem. Começar, às vezes, é o ponto mais difícil de qualquer projeto, porque é o ponto em que a gente paralisa, porque a gente às vezes não sabe por onde começar, porque a gente coloca muitos empecilhos, pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado, idealiza muito e às vezes falta ação. E eu acho que estratégia é muito importante, né? A gente ter uma estratégia definida, mas às vezes é difícil, né? Quando você tem um projeto muito grande, pode ser que seja difícil, você não consiga delinear uma estratégia 100%, então acho que é importante começar com o que você tem. A gente tende muito também a ter aquela ideia de que não, eu vou começar isso quando eu tiver tal equipamento melhor. Não, eu vou fazer aquela viagem quando eu me formar, eu vou fazer tal coisa quando eu me aposentar. O Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que é você fazer o melhor com as condições que você tem, enquanto você ainda não pode fazer melhor, algo assim. Então sempre, às vezes a gente já tem o suficiente para dar o primeiro passo e a gente fica esperando uma coisa muito grandiosa e às vezes nunca dá aquele primeiro passinho que teria te feito evoluir tanto. Então essa é a primeira dica, é a gente começar com o que a gente tem. E isso está extremamente ligado à segunda lição que eu aprendi, na verdade todas as lições também estão entrelaçadas assim nesse vídeo, mas que é evoluir continuamente todos os dias. Todos os dias a gente pode aprender alguma coisa nova e a gente tem que entender que o progresso ele leva tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco ansiosa, né? Gosto de ver o resultado logo, acho que todo mundo tem um pouco isso, então a gente se motiva pelo resultado. Mas, né, as coisas elas não acontecem do dia para noite, uma mudança de hábitos, um projeto profissional, coisas que levam tempo, né? Consistência é o mais importante. E a gente tem que manter o resultado final em mente, porque é aquilo que vai nos motivar. Mas nem sempre a gente vai acordar motivado e a gente tem que entender que cada passinho que a gente dá vai fazer a gente chegar no resultado final que a gente quer. É importante celebrar cada progresso, um passinho que você deu naquele dia que já vai te deixar mais perto do seu objetivo, seja ele profissional, pessoal. Por exemplo, aprender uma língua. Às vezes era uma coisa que me frustrava. Vai começar a aprender uma língua e sair conversando com um nativo em 2 semanas. Mas se você aprender 10 palavras em um dia, olha o quanto isso vai te deixar mais perto do seu objetivo. E a gente precisa tentar enxergar pequenos progressos para que isso deixe a gente motivado para continuar. Então sempre tentar ser melhor a cada dia, sempre se superar e sendo realista, entendendo que você não vai conseguir mudar o mundo em um dia, mas a cada dia você pode sim evoluir. E a terceira lição, eu acho que de todas que eu vou falar aqui, é a mais clichê, você vai falar de novo essa história, mas assim, é verdade. Não se comparar com os outros. Essa também é uma das mais difíceis, eu acho, principalmente hoje em dia com as redes sociais. A comparação, ela sempre existiu na humanidade, de uma forma ou de outra. Ai, meu vizinho tem uma casa maior, ai, meu amigo tá indo viajar, ai, fulano tá fazendo não sei o quê. E então ela sempre existiu. E não é uma coisa das redes sociais, mas as redes sociais, elas tornam isso fazem isso com que isso tenha uma dimensão muito maior. Porque antigamente a comparação acontecia
num círculo limitado de pessoas que estavam ao seu redor e que você via. As redes sociais são pessoas que muitas vezes você nem conhece, você nem segue, você não sabe nem quem são. Você vê a vida ali e por algum motivo você acha que a vida delas é melhor. E tem o óbvio, né? Que a gente mostra nas redes sociais uma fração daquilo que a gente vive, a gente mostra o lado que a gente quer mostrar. Ainda que tudo ali seja verdade, de certa forma é só um recorte, né, da realidade. Por trás tem muito mais. E a comparação, ela gera dois viés negativos. O primeiro é que ela pode te colocar para baixo, olha, a vida daquela pessoa é muito mais interessante, olha, aquela pessoa tem muito mais dinheiro, olha, aquela pessoa está vivendo algo muito mais legal do que eu. E o segundo viés que a comparação gera, eu acho que pode ser você se deixar se acomodar, do tipo, mas para aquela pessoa, olha só, por exemplo, na produção de conteúdo, mas para aquela pessoa isso é muito mais fácil, porque ela tem uma equipe. Mas para aquela pessoa, olha só, é muito mais natural gravar um vídeo do que para mim. Mas você não sabe o que tem por trás. Você não sabe o que ela passou a ter uma equipe. Será que é natural mesmo? Será que sempre foi assim? Será que ela treinou? Você não sabe nada, mas você toma alguma coisa como verdade e aquilo, de certa forma, tira a sua responsabilidade de melhorar, porque você acha que para ela é mais fácil. Então você se acomoda. E você se comparar do tipo, nossa, olha só como aquela pessoa tá, eu quero chegar lá. Você usar aquela pessoa como inspiração, como referência, para entender o que ela fez para chegar ali, é uma coisa. Mas você se comparar no sentido de achar que não é tão bom ou de que para ela tudo é fácil, esse sim é a parte negativa da comparação. E aí vem a quarta lição, que é aceitar a frustração. Eu gosto muito de ler livros que falam sobre o quanto na natureza muitos eventos são aleatórios, né? Claro, as coisas seguem um certo padrão, as leis da física, mas muitos eventos na natureza são aleatórios. E nós, como parte, né, desse universo, a nossa vida também é um evento completamente aleatório. E o nosso cérebro ele tem uma dificuldade de entender eventos aleatórios. Nós queremos sempre buscar um padrão. Então a gente sempre está tentando buscar uma explicação, um padrão, onde às vezes não existe, simplesmente não existe. E a gente tem uma dificuldade de entender isso, que simplesmente não tem uma explicação. Aquilo aconteceu porque é um evento aleatório. E muitos desses eventos aleatórios, inclusive coisas pequenas que acontecem na nossa vida, elas mudam completamente o curso da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Sabe aquelas histórias de filme? Do tipo, eu saí 5 minutos atrasado, mas porque eu saí 5 minutos atrasado eu não conhecia aquela pessoa que eu teria conhecido. Ou então eu saí 5 minutos antes e aí encontrei alguém que eu não ia ter encontrado. A gente quer que tudo saia como planejado. Mas isso não vai acontecer. É impossível tudo sair como você planejou. E muitas vezes a gente vai ficar frustrado. Então por isso que eu não falei não fique frustrado. A gente vai ficar frustrado, nós somos seres humanos. Mas a gente tem que aprender a aceitar a frustração. Entender que muitas coisas vão sair do nosso controle, não tem como planejar. E acho que a gente tem que abrir um pouco o espaço para o aleatório também, porque às vezes o aleatório nos surpreende. E uma das coisas que acontecia, e eu ainda luto contra, por exemplo, quando eu faço um roteiro de viagem, um exemplo simples. E às vezes eu faço um roteiro muito otimista. Dificilmente ele se concretizaria só se tudo saísse exatamente como planejado. Só que o roteiro está tão amarradinho ali, e você quer tanto fazer tudo que tem naquele roteiro, que às vezes você vai para um lugar, você está gostando daquele lugar, mas você não consegue nem curtir o lugar, porque você está preocupado já com o lugar que você vai depois, senão não vai dar tempo de visitar. E às vezes, aquele lugar onde você está gostando. Você chega no outro, nem era aquilo tudo que você achava, porque você não conhece, você tem uma ideia na sua cabeça. Então é por isso que eu acho que é interessante aceitar a frustração no primeiro momento, tipo, olha, não vai dar para visitar tudo que eu queria. E você abrir espaço para o aleatório. Nossa, eu botei 1 hora para planejar esse lugar, mas tá tão legal, vou fazer mais coisas aqui, vou ficar mais tempo. E isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Não é fácil, a gente sempre quer que tudo saia como planejado, mas aceitar a frustração.
Isso no âmbito pessoal, por exemplo, eu contei, mas às vezes também no âmbito profissional, do tipo, eu queria colocar esse projeto, mas não deu certo. Não deu certo porque por algum motivo tive alguma estratégia errada. Pode ter sido culpa sua ou não, né? Pode ser alguma coisa que você fez algum planejamento errado, mas também pode ser algo que saiu do seu controle. E isso não significa que você nunca mais vai colocar aquele projeto em prática. Significa simplesmente que você tem que aceitar que naquele momento não deu. E se é uma coisa que você realmente quer, você vai depois colocar todas as suas ferramentas, analisar, entender por que aquilo deu errado e tentar colocar em prática em outro momento. Mas entender também que às vezes você não colocou aquele projeto em prática, mas que aquilo te abriu uma porta que de repente você não tinha enxergado. Então, aceitar a frustração acho que faz parte, né, da vida adulta. A gente fala para qualquer criança que isso aqui não deu certo, mas é assim mesmo, e às vezes a gente, como adulto, tem dificuldade de enxergar isso também. Acho que a gente tende a colocar muito a culpa em nós mesmos, quando na verdade são coisas que simplesmente saíram do nosso controle e a gente não tinha como fazer diferente. E aí vem a quinta e última lição que eu aprendi. Não sei se é a mais importante, mas é com certeza uma das lições que permeia todas as outras que eu falei antes. Tem a ver com todas e engloba todas de alguma forma. Que é não lutar contra a nossa natureza. Não tem absolutamente nada a ver com aquela pessoa que fala assim, eu sou grossa, eu dou patada em todo mundo porque eu sou assim. Não. Não lutar contra a sua natureza é entender o que é o seu limite, o que é a sua personalidade, colocar sua personalidade em tudo aquilo que você faz. Então, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, para você entender quem são as suas amizades, quem são as pessoas com quem você se relaciona, tudo isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida. Isso não significa que eu não gosto de pessoas, que eu não gosto de estar com pessoas. Significa apenas que eu preciso de um tempo para mim. Principalmente se eu passei tempo, né, com amigos, com família. As pessoas que gostam de mim, que me conhecem, elas sabem dessa minha personalidade e elas respeitam isso. E eu acho que é muito importante a gente não tentar lutar contra a nossa natureza para ser aceito. E eu acho que essa lição ela tem muitas ramificações, né, que também merecem ser pontuadas. Existem coisas que às vezes nos incomodam e são coisas que a gente quer evoluir, e aí vem a lição número 2 de evoluir continuamente. Mas tem coisas que simplesmente são traços da nossa personalidade que a gente não vai mudar e não quer mudar. É legal a gente se desafiar, até porque tem coisas que são crenças limitantes que a gente criou, que colocaram, né, na nossa cabeça e que fazem com que a gente, às vezes, ache que não é capaz de fazer alguma coisa, que no fim a gente é. Então a gente precisa quebrar essas crenças limitantes. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu sempre gostei de mar, mas eu tinha um certo medo de mar. E aos poucos eu fui perdendo o medo, fui me colocando à prova aos poucos e percebi que eu não tinha mais medo. E isso me fez muito bem, porque o mar é um lugar onde eu me sinto muito bem. Eu me permiti tirar aquele estereótipo de não, ela é a pessoa que tem medo de mar. E evoluir, digamos assim. Em compensação, eu não sou uma pessoa que amo frio, amo neve. Eu gosto, acho bonito, né, de ver, mas não sou uma pessoa de esportes de neve. E eu esquiei já 2 vezes na vida, mas não é uma coisa que me fascina. Não é uma coisa que eu falo, nossa, quero muito aprender a esquiar, quero me superar, quero realmente esquiar bem. Pra mim não é uma coisa importante, eu acho que a gente tem que entender o que é importante pra gente. Então se um amigo me chamar, por exemplo, pra esquiar, talvez eu diga sim, talvez eu fale, não, eu vou tentar mais uma vez, porque não foi uma experiência traumática, não foi nada que eu diga, não, nunca mais quero esquiar na vida. Mas talvez eu diga, não quero. E não adianta eu querer lutar contra a natureza, porque não é uma coisa que faça diferença pra mim, na minha vida. É a sua personalidade, é o que você gosta, o que é importante pra você, e não o que é importante pros outros. E passando um pouco pro âmbito profissional, eu acho que ser você mesmo é você entender o que te torna diferente dos outros, qual é a sua marca. Às vezes a gente nem sabe, mas pensa quando você segue alguém, por exemplo, nas redes sociais. Você segue aquela pessoa porque, de certa forma, porque você se identifica com ela. Às vezes, uma coisa simples, algum jeito que ela tem de colocar alguma coisa, de explicar alguma coisa, ela tem uma identidade ali com a qual você se identifica. E eu acho que é a mesma coisa quando a gente vai fazer algo, a gente coloca a nossa marca, que às vezes a gente nem percebe que aquilo é a nossa marca.
E é por isso que as pessoas se identificam com a gente. É isso vem com a questão da comparação. Às vezes a gente se compara muito com o outro, fala, não, mas o outro faz isso. Mas se você tentar copiar, primeiro que vai ficar com cara de cópia, as pessoas vão perceber que você está copiando, e fica uma coisa completamente artificial, porque não é você. Então a gente tem que colocar a nossa personalidade naquilo que a gente faz, porque é isso que vai gerar a identificação das pessoas, né? E aí você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, algumas pessoas vão se identificar, outras não vão se identificar, mas você quer que aquelas pessoas se identificam com você. Não adianta você querer atrair pessoas que não se identificam com você, porque não são essas pessoas que você quer, né? Nem no seu círculo profissional, nem no seu círculo pessoal. Colocar sua personalidade, não lutar contra a sua natureza, é assim uma lição que eu aprendi que é a cereja do bolo. De meio a todas as outras, de certa forma, faz a gente refletir sobre a questão da comparação, sobre a questão de evoluir continuamente, mas sem deixar que isso também seja um peso, né? Evoluir naquilo que você quer evoluir, naquilo que você acha que precisa evoluir, quebrando crenças limitantes, mas não tentando quebrar coisas que não são importantes para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, mais reflexivo, mas eu queria fazer esse vídeo necessariamente para vocês pensarem nessas lições que eu aprendi, que foram para mim, que ficaram mais visíveis, mas para vocês conseguirem levar isso para a própria experiência de vocês ao longo desse ano e como vocês podem fazer melhor no ano que vem. Tenho muitos projetos para 2023 no Cozinha Sem Chefe. Sempre faço o meu melhor aqui. Eu produzo conteúdo com carinho, sempre coloco a minha personalidade. A coisa do Cozinha Sem Chefe é a minha forma de ver a cozinha, porque foi o que funcionou pra mim. E eu sei que é o que funciona pra muita gente. A cozinha sem complicação, a questão de trazer sabores diferentes do mundo pra nossa casa de uma forma fácil, adaptando ingredientes, adaptando receitas. É uma coisa que funcionou muito pra mim. Espero que ajude vocês também a se aproximar da cozinha, porque eu acho que é uma coisa que pra mim mudou muito a minha vida. Então tenho muitos projetos por aí em 2023. Aguardem. Muito obrigada por confiarem no Cozinha Sem Chefe, no trabalho. Desejo a todo mundo um feliz 2023, que vocês consigam cumprir todas as metas, que seja um ano mais leve e mais próximo da cozinha também. Continuem seguindo Cozinha Sem Chefe. E não esqueçam que quinta-feira ainda tem vídeo aqui no canal. O último vídeo do ano vai ser uma receitinha, vocês não podem perder. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.